Querido Tabernáculo Brana, 7 de setembro de 2024. Boa manhã de sábado, é dia 7 de setembro de 2024. O irmão Brana diz: eles estão crucificando a Cristo para o público, tirando deles a coisa que deveriam dar-lhes, e eles substituíram outra coisa em seu lugar. Ó, quão importante é ouvirmos a voz de Deus para esta hora. O pastor-chefe, Jesus Cristo, enquanto ele fala através dos lábios do seu homem escolhido, irmão William Marion Brana, o pastor de vocês. Aqui está o meu irmão no Evangelho, irmão Joseph Brana. Carta às águias se reunindo do Tabernáculo Brana em Jeffersonville, Indiana. Querido Tabernáculo Brana, quão abençoados são os nossos olhos, pois eles veem. Quão abençoados são os nossos ouvidos, pois eles ouvem. Profetas e homens justos desejaram ver e ouvir as coisas que nós vemos e ouvimos, mas não puderam. Nós tanto vemos quanto ouvimos a voz de Deus. O próprio Deus escolheu escrever a sua Bíblia através dos seus profetas. O próprio Deus também escolheu revelar todos os seus segredos neste tempo final para a sua noiva através do seu profeta. São os seus atributos, a sua palavra expressada, tornando tudo isso parte dele. Quando a nossa era chegou, ele fez com que o seu profeta chegasse na mesma época. Ele o inspirou e falou através dele. Foi a maneira predestinada e provida por ele de fazer isso. Assim como a Bíblia é a palavra de Deus e não a palavra do homem. Nós precisamos ter um absoluto, um supremo, a palavra final. Alguns homens dizem que a Bíblia é o absoluto deles e não o que é dito nas fitas, como se elas dissessem algo diferente. É maravilhoso como Deus escondeu a verdadeira revelação da sua palavra de tantos, mas a revelou e a deixou tão clara para a sua noiva. Outros simplesmente não conseguem evitar isso. Eles estão cegos e não têm a revelação completa da palavra revelada de Deus. Deus falou em sua palavra, a Bíblia, através do seu profeta, e nos diz: havendo Deus, no passado, falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Portanto, os profetas de Deus escreveram a Bíblia. Não foram eles, mas Deus falando através deles. Ele disse que em nossos dias enviaria o seu Espírito de verdade para nos guiar a todas as verdades. Ele não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e nos anunciará o que há de vir. A mensagem nas fitas são as verdades de Deus reveladas. Elas não precisam de nenhuma interpretação. É o próprio Deus interpretando a sua palavra conforme Ele a fala nas fitas. Não há continuidade no que outros homens falam, somente no que Deus fala. O que é dito nas fitas é a única voz que nunca mudará. Os homens mudam, as ideias mudam, as interpretações mudam. A palavra de Deus nunca muda. Ela é o absoluto da noiva. O profeta nos dá o exemplo de um árbitro sendo um absoluto em um jogo de bola. A palavra dele é final, não se pode questioná-la. O que ele diz é o que vale, ponto final. Agora, um árbitro tem um livro de regras que deve seguir, o qual lhe informa onde estão as zonas para uma bola ou para um ataque quando o jogador não foi eliminado ou foi, quais são as regras de um jogo de bola. Ele lê e estuda aquele livro. Então, quando ele fala e toma sua decisão, essa é a lei, essa é a palavra final.
Você deve seguir o que ele diz sem questionar, sem argumentar, seja o que for que ele diga. É assim que deve ser e não pode ser mudado. Glória! O irmão Branham não disse que não se deveria pregar ou ensinar. Ao contrário, ele disse para pregar e ouvir os seus pastores, mas a voz de Deus nas fitas tem de ser o seu absoluto. Tem de haver um posto de amarre. Em outras palavras, o Supremo. Todos devem ter esse Supremo. É a última palavra. Deus proveu um único lugar para obtê-la. A voz de Deus nas fitas. É a interpretação divina da palavra de Deus. É a palavra final. O Amém. O assim diz o Senhor. O próprio Jesus disse que nós chamamos de deuses aqueles que falaram a sua palavra, e eles eram deuses. Ele disse que quando os profetas estavam ungidos com o Espírito de Deus, eles traziam exatamente a palavra de Deus. Era a palavra de Deus falando através deles. É por isso que o nosso profeta foi tão destemido. Ele foi movido pelo Espírito Santo para falar a infalível palavra de Deus. Deus o escolheu para a nossa era. Ele selecionou a mensagem que ele falaria até a natureza do nosso profeta e o que aconteceria em nossa era. As palavras que ele falava, a maneira como agia, cegam outras, mas abrem os nossos olhos. Ele até o vestiu com o tipo de roupa que ele usava, a sua natureza, a sua ambição, tudo exatamente do jeito que ele tinha de ser. Ele foi perfeitamente selecionado para nós, a noiva de Deus. É por isso que, quando nos reunimos, é a voz que queremos colocar em primeiro lugar para ouvirmos. Cremos que estamos ouvindo a palavra pura, falada pelo mensageiro escolhido e selecionado por Deus. Sabemos que outros não conseguem ver ou entender isso, mas ele disse que estava falando apenas para a congregação dele. Ele não era responsável pelo que Deus deu aos outros para pastorearem. Ele era responsável apenas pelo tipo de alimento que nos dá. É por isso que dizemos que nós somos o tabernáculo Branham, porque ele disse que a mensagem era unicamente para o seu povo no tabernáculo, o pequeno rebanho que queria obter e ouvir as fitas. Ele estava falando para aqueles que Deus lhe entregou para liderar. Ele disse, se as pessoas querem hibridar alimentos e coisas por aí, obtenham a revelação de Deus e façam o que Deus lhes disser para fazer. Eu farei o mesmo. Mas essas mensagens nas fitas são unicamente para esta igreja. Como ele tornou realmente simples para a sua noiva ver e ouvir a voz de Deus e seguir as suas instruções. Se vocês quiserem se juntar a nós para ouvirem esta voz, nós ouviremos todos ao mesmo tempo neste domingo, às 12 horas, no horário de Jeffersonville. Cristo é revelado em sua própria palavra de 22 de agosto de 1965. Se vocês não puderem se juntar a nós, eu encorajo-os a ouvirem essa mensagem quando puderem. Irmão Joseph Branham. Escrituras para lermos antes de ouvirmos a mensagem, Êxodos capítulo 4, do versículo 10 ao 12, Isaías capítulo 53, do versículo 1 ao 5, Jeremias capítulo 1, do versículo 4 ao 9, Malaquias capítulo 4, versículo 5, e São Lucas capítulo 17, versículo 30, São João capítulo 1, versículo 1 e São João capítulo 1, versículo 14, São João capítulo 7, do versículo 1 ao 3, São João capítulo 14, versículo 12, São João capítulo 15, versículo 24, São João capítulo 16, versículo 13, Gálatas capítulo 1, versículo 8, 2 Timóteo capítulo 3, versículos 16 e 17,
Hebreus capítulo 1, do versículo 1 ao 3, Hebreus capítulo 4, versículo 12, Hebreus capítulo 13, versículo 8, 2 Pedro capítulo 1, versículos 20 e 21, Apocalipse capítulo 1, do versículo 1 ao 3, Apocalipse capítulo 10, do versículo 1 ao 7 e Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19. Verifique a leitura das Escrituras no YouTube toda semana, inscreva-se e ative o sino para que você não perca as notificações deste canal. Até a próxima vez, que Deus abençoe vocês e Shalom. Para inscrever-se no WhatsApp da Gravações A Voz de Deus, acesse https://brana.org/en/WhatsApp. Para ouvir os sermões no português brasileiro, acesse www.branatabernacle.org, e para ouvir o sermão em português europeu e demais idiomas, acesse www.svfellowship.info.